Olá, pessoal. Waiting. Eu vou apresentar a vocês, embora não precisasse, talvez, para muitas pessoas essa apresentação, mas eu vou estar aqui falando para vocês que eu estou recebendo hoje um cara que tem muitas experiências e bastante contato com a arte. Ele é o Fábio Porchat, hoje é o Fábio Porchat pai, né? Hoje não, já tem uns anos, né? Que ele é pai, mas enfim. Ele é presidente do executivo da América Latino-Americana de Arte, presidente executivo da Academia Latino-Americana de Arte, conselheiro da Associação dos Parlamentares de São Paulo, presidente do Conselho Superior da Academia Brasileira de Arte, coordenador de artes plásticas, curador e organizador de exposições de arte em inúmeras cidades e diversos estados brasileiros, em vários países da América do Sul, América do Norte, Europa, escritor. Ele escreveu contos como o Tratado Geral das Bonecas, ilustrado pelo Zélio Pinto Alves, que eu adoro também o Zélio. Oi, Jade. E o Zélio é incrível também, outro ser humano maravilhoso. Ele escreveu um romance chamado Paraíso dos Hades, da editora Record. Capa e diagramação de Masao Ono. Poesia dos Erros e das Verdades, Prêmio Governador do Estado de São Paulo. A Breve e a Longa Vida de Joaquim Conceição, que foi lançamento em dezembro de 2019. Ele também é cineasta, após diversos curtas-metragens, ele realizou a Geração Traída, foi medalha de ouro no Festival Internacional de Curtas-Metragens de Londres. Ele foi ator do filme Viagem ao Fim do Mundo, premiado no Festival Internacional de... Acabou aqui a minha bio aqui, Fábio. Eu vou convidar vocês, não precisa de tantas apresentações. Fábio Porchat, bem-vindo! Prazer receber você. Tá me ouvindo? É uma satisfação muito grande estar com você, Carolina, você com esse seu público tão bacana, tão simpático, esse seu espectador que enaltece o nosso espírito quando nós nos dedicamos há tanto tempo pelas artes, pela divulgação das artes nesse país, e a gente percebe que tem realmente teve uma aprovação bacana. E nessa aprovação, você é a capitã, você que coordena uma das coordenadoras desse sentido, sem dúvida nenhuma. Isso é o que realmente nos dá força para continuar trabalhando pela cultura e pelas artes do país. Legal, obrigada, Fábio. Imagina. Olha só, o pessoal do Instagram eu vou depois colocar disponível para vocês, tá? Eu vou me despedir porque eu não tenho como fazer agora esses dois mecanismos, enfim. Eu não sou nem blogueira nem jornalista, mas eu prometo melhorar. Então fica aqui uma palhinha dessa conversa que vocês estão olhando aqui e depois eu coloco no ar para vocês. Obrigada a todos aí e até daqui a pouco, tá bom? Até já, tchau, tchau. Não dá para eu fazer os dois, Fábio, porque tem que dar um upgrade no software. Tá. Um upgrade. E eu não dei um upgrade, entendeu? Então não dá para fazer os dois ao mesmo tempo com a transmissão aqui. Mas é uma ferramenta muito bacana que eu estou gostando de utilizar. E para mim é uma forma de conhecer as pessoas, né? Porque eu costumo dizer assim, se a gente está em alguma exposição, por exemplo, a gente sempre vai falar, né, do artista, né, em evidência, né? A gente não tem tempo, assim, tanto para nos conhecer, né? Eu sou nova na área, então eu acho que essa é uma situação bacana para eu conhecer mais a fundo, assim. E eu queria começar falando de uma fofoca boa que eu ouvi, que você conheceu o Di Cavalcanti. Que é o quê? Que você foi amigo do Di Cavalcanti. Ah, sem dúvida. Eu fui muito amigo do Di. Ele, na realidade, a diferença de idade nossa era muito... Eu tinha 18 anos e ele já tinha seus 30 e alguns, seus 40 e poucos anos, ou mais talvez. Mas, de qualquer forma, ele já era uma pessoa, um super astro das artes plásticas no Brasil, porque na realidade o Di fez parte, inclusive, da Semana dos 22, né? E isso daí, 22, 30 anos depois é que eu nasci. Mas, de qualquer maneira, fiquei muito amigo
do Di Cavalcanti, porque tínhamos hábitos semelhantes. Primeiro, amávamos as artes. E segundo, éramos boêmios. Uma boemia saudável que existia naquele momento. Então, dessa forma, um determinado dia, através de ele morava no Rio, eu em São Paulo, mas através de um amigo carioca, que foi até o Alfredo Machado, que foi o dono da Record, né, da mais importante editora brasileira naquele momento, naquela época, que morava no Rio. Né, o Rio realmente era a capital do Brasil. O Rio, São Paulo, naquele instante, estava saindo da província. Hoje não. Hoje São Paulo já saiu da província e já deixou o Brasil provinciano, sem dúvida nenhuma. Mas, naquele instante, era o contrário. O Rio era a capital da cultura, a capital das artes, era a locomotiva que movia a cultura nacional. Muito bem. E daí conheci o Di Cavalcanti, eu moleque, e eu fazia cinema. E falei, eu gostaria de fazer um filme sobre você. Na hora, ele falou, ele que tinha todos os mais importantes cineastas do Brasil, sempre que quisessem, se ele quisesse, fariam filmes maravilhosos sobre ele topou, ele gostou, houve uma empatia muito grande entre nós. Então, ele gostou bastante, falou, claro, vamos fazer, vai ser muito bom e tal. E fizemos esse filme. Foi um dos meus primeiros filmes, inclusive. Meu primeiro filme foi sobre o Guilherme de Almeida. Sim, o escritor. Exatamente. Mas o Di foi logo em seguida e tal. Muito bem. Que legal, Fábio! E foi muito bacana, porque o filme era o seguinte, uma tela em branco, tá? E o Di dava a primeira pincelada na tela. A primeira pincelada de na tela, e depois ia pintando, mas daí eu ia contando a história do Di Cavalcanti, exposições, etc. E tal, e de vez em quando voltava para vê-lo pintando aquela mesma tela, que na realidade ele demorou uns 3 ou 4 dias para pintar. Não é? E, bom, e dessa forma, e termina o filme, o Di assinando, né, a assinatura, maravilhoso. A sua assinatura do livro. Então, é um filme bem bacana. Mas Cadê? O mais engraçado, temos? O mais engraçado é que sempre que a gente ia lá, que eu ia no ateliê dele, era lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, ia filmá-lo lá, ia bater papo, às vezes nem filmava, só ficavam lá esvaziando umas garrafas de uísque, né? E assim, né? Então, eu me lembro que terminando o filme, o quadro estava pronto, eu falei, pois ficamos lá bastante tempo ainda bebendo e conversando. Era uma roda muito animada, mas era uma boemia saudável, né? Até que então terminou já tarde da noite. Então eu falei, tá bom, gente, então eu vou indo e tal. Tinham mais pessoas perto também, amigos nossos, amigos comuns, etc. Eu peguei o quadro e fui levando, né? Ele falou, onde você vai levar o quadro? Eu falei, vou levar o quadro é meu. Ele falou, não, o quadro é meu. Para mim, o quadro. Eu tinha 18 anos. Daí ele morreu de rir e falou, então leva o quadro. E eu me lembro que eu descia carregando aquele quadro. Já valia uma bela grana, né? E o Di Cavalcanti, da janela dele, tem uma sacadinha que tinha assim lá em Laranjeira, ele falava, e eu na rua, e ele falava, você vai perder o meu quadro, deixa aqui, amanhã eu te dou. Eu falava, não, amanhã você não me dá. Infelizmente não perdi, levei, e assim aconteceu. Depois disso, fizemos esse é um documentário que eu fiz o Di. Depois disso, eu fiz um documentário longa-metragem do Di Cavalcanti, esse sim, bem mais profissionalizado, etc., que foi no Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo. Né? Eu tinha 400 obras do Di Cavalcanti que eu filmei. Enfim, eu tinha uma... Quando isso, Fábio? Oi? Quando que você fez o do MAN? No MAN foi... Faz tanto tempo, viu? Mas a gente tem isso? Você tem esse acervo? Eu tenho. Foi um documentário, um longa-metragem documentário, eu filmei 400 quadros do Di. E a gente pode assistir isso? Eu posso assistir? Os quadros eu nem sei.
O filme. Quadros, nem sei de quem eram. Provavelmente eram de museus e mais colecionadores e alguns... Não, o filme. Ah, o filme eu tenho. O filme foi com bem mais. É um documentário, né? Um documentário. Legal. Tem lá na Pinacoteca, aliás, na Filmoteca, na Fundação da Fundação de Cinema aqui do Brasil, mas que mora aqui em São Paulo. Tem algumas cópias por aí. A TV2 também deve ter no chat, enfim. Mas foi bacana. Então eu fiquei muito amigo do Gil, porque nessa época eu era bem jovem, mas eu já tinha amigos de todas as idades, inclusive amigos que seriam amigos do meu pai. Mas depois eu ficava, talvez até pela influência da boemia, então nós nos tornamos mais amigos e tal. Então, minha vida inteira, um dos meus patronos mentais foi o Francisco Luiz de Almeida Salles, presidente da Cinemateca, presidente da Bienal, presidente, era chamado o senhor presidente, ele era presidente de diversas entidades importantíssimas. Né? E a mesma coisa, o Almeida Salles tinha 40 anos mais do que eu. E era amigo, a gente ficava quase que diariamente juntos. Foi quando, nessa época também, exatamente nessa época, que eu conheci o Pablo Neruda. Pablo Neruda veio, não para me encontrar, eu era moleque, mas para encontrar o Almeida Salles, porque eles eram conhecidos, eram amigos, né? E Almeida, então, reuniu alguns artistas de todas as idades. Eu era o caçulinha da turma, mas de qualquer maneira. E daí conheci o Pablo Neruda, e daí é que me veio um momento, muito tempo depois, uns 20 anos depois disso, é que eu fiz um roteiro cinematográfico. Aliás, eu me orgulho muito dele, que ele ganhou o prêmio governador do estado de São Paulo, né? Que é o Canção Desesperada, que é baseado no livro do Neruda, o Vinte Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. Né? E foi uma beleza. Enfim, todas esses momentos que eu passava com intelectuais, com artistas, e sempre numa amizade muito grande, muito profunda, sem nenhuma cobrança. Né? E daí isso, então, enriqueceu demais a minha vida. Isso me dava um estímulo para estudar, um estímulo para realizar obras de arte. Tanto é que eu fiz cinema nessa época. Hoje eu faço muito pouco, mas eu fiz cinema, sou escritor, sou crítico de arte, então faço dezenas de exposições de arte pelo Brasil inteiro, diversos estados do Brasil, e mais, eu sou presidente da Academia Latino-Americana de Arte. E essa academia, então, faz exposições no Chile, na Argentina, no Uruguai, além desses estados brasileiros, e isso dessa forma, confraternizando os artistas brasileiros com os artistas desses países irmãos latino-americanos. Né? Isso é muito bacana. Então, a minha vida realmente foi muito... Foi não, é? Dentro desses aspectos culturais. Né? Eu embarquei quase tudo. Menos a música, que eu tenho péssimo ouvido, tenho péssima voz. É nada. Então, nunca me aventurei pela música. E eu não só péssima voz, como também sou péssimo bailarino. Jamais eu seria um Nijinsky. Então. Mas, depois, então, eu gostaria de situar, objetivando essa nossa conversa tão agradável. Então, veja, no momento cinema, como cinema, eu fiz diversos filmes, você até leu muito generosamente no meu currículo. Eu tive alguns prêmios até internacionais, fiquei muito honrado com isso. O filme do Fulvio Penac, que eu fiz, ganhou o prêmio Medalha de Ouro em Guadalajara, lá no México. O Geração Traída, um filme de ficção, ganhou o prêmio em Londres. E, enfim,
Tenho e 2 prêmios de roteiro cinematográfico que eu tive aqui em São Paulo também, que eu fiquei também muito honrado em recebê-los, não é? Então, e continuei fazendo documentários, não é, de cinema. Eu já produzi longa-metragem, um só, não é? Mas fiz um filme só como ator também, eu vi. Que é o Viagem ao Fim do Mundo, que eu fiz mais para conhecer como era. Eu dirigia, eu era diretor, eu fiz faculdade de cinema, né? Então eu dirigia, mas eu fiz questão de participar como ator. E participei, eu não gostei não de participar como ator, mas eu tinha, quem me dirigia era um dos homens mais importantes do cinema brasileiro, da cultura brasileira, que é o Fernando Coni Campos. Então, ele me ensinou macetes e tudo mais. Sempre as pessoas me ensinaram. E hoje eu tenho o maior prazer em ensinar os mais jovens. Né? Então, isso no concernente ao cinema. Depois, artes plásticas, eu sou presidente da Academia Latino-Americana de Arte. Nós fazemos... já fiz mais de uma centena de exposições em diversos estados. Para você ter ideia, só no Uruguai, em Punta del Este, nós fizemos 16 anos consecutivamente, 16 anos consecutivos, fizemos uma exposição de artistas brasileiros lá no Conrad. Então, foi uma beleza tudo isso. Eu cria, sem dúvida nenhuma, uma tradição. Né? E lá, o presidente da Academia Latino-Americana de Arte, nessa época, era o Carlos Paes Vilaró, um dos artistas mais conceituados, mais bacanas da América Latina, um dos poucos latino-americanos que naquela época eram reconhecidos na Europa. Né? Mas é um homem fantástico e que me ajudou muito, que me emprestou, um homem generoso, um homem bacaníssimo. E, finalmente, quando ele ficou doente, depois melhorou bem, felizmente, hoje é falecido, né? Mas naquela época ele falou para que eu podia substituí-lo na Academia Latino-Americana de Arte. E eu falei, bom, mas com muito prazer, muita satisfação, você me dando a sua orientação, você é meu professor. Agora, eu vou perder a eleição aqui, porque eu não conheço. No Brasil, talvez eu ganhe, mas no Uruguai, na Argentina... Ele falou, não, trate do Brasil, que o resto trato eu. E eu só perdi na Argentina porque eu concorria com um conselheiro argentino também. Mas ganhei não pelos meus méritos, ganhei pelos méritos do Carlos Paes Vilaró. Né? Mas isso eu fiquei sempre muito amigo. Legal, dele. Muito bom. Isso no transcorrer de dezenas de anos, então, fizemos exposição na Bienal São Paulo sobre os auspícios daquela época, o grande Carlos Bratti, que um dos mais importantes presidentes da Bienal, foi 2 vezes presidente da Bienal, então fizemos também dentro da Bienal exposições, enfim, na área de artes plásticas eu fiz bastante exposições, eu fiz o máximo que eu podia como contribuição para a divulgação do artista e das obras dos artistas brasileiros. Não é? E, aliás, eu queria aproveitar em primeira mão e convidar todos os seus espectadores, querida, que dia 27 de agosto, recomeçamos todos a fazer exposições depois dessa pandemia horrorosa, não é? Mas no dia 7 de agosto eu faço numa galeria maravilhosa que nós estamos organizando junto com o Edu Mônaco, nós estamos fazendo lá na Rua Oscar Freire. Depois eu passo exatamente o convite, que nem está pronto ainda, só daqui a 2 meses, daqui a um mês, não. Você e o Edu estão juntos? Do quê? Você e o Edu estão juntos? Meu Deus! Pois é. Então, mas para você ter ideia dos meus afazeres, olha só, em plena pandemia, então, dia 27 de agosto, faço questão da presença dos teus espectadores, de você principalmente, dia 27 de agosto, nas artes plásticas. Agora, no final do mês, dia 30, eu tenho um cinema ao ar livre.
E nós fazemos... Eu vi, você me passou. Então, é o Mariporã? itinerante que tem no Brasil. Outros virão agora, sem dúvida nenhuma. O nosso deu certo, os outros vão atrás. Mas nós fazemos um método bacana, porque a gente faz 3, 4 dias numa cidade, na semana que vem, 3, 4 dias, sempre usando sexta, sábado e domingo, né? Fim de semana. E com filmes à tarde para filmes infantis, depois mais à noite, 22 horas. Depende do que, às vezes, o prefeito da cidade que nos cede um determinado espaço, né? Como esse que vai acontecer agora, vai ser em Mauá. Mauá. O prefeito, o Átila, um cara extremamente gentil e muito eficaz como político, então ele aceitou nossa proposta, que é isolamento com entretenimento. E dessa forma fizemos então esse cinema drive-in, não é? E estamos cada vez mais divulgando todo esse nosso trabalho bacana que eu considero. E assim vai, então, querido. Artes plásticas, depois cinema, música, como eu já falei, não tenho grande... habilidade. As musas não me inspiraram na música. Escuta, ô Fábio. Fábio, sim. Você consegue aprofundar um pouco mais sobre essa questão que me traz uma curiosidade, que é a questão do convívio Neruda, sabe? Poxa, você conheceu... Questão do quê? Você ter convivido com o Pablo Neruda? Sim. E Guilherme de Almeida? Eu conheci o Pablo Neruda no bar chamado o Pepes Bar, que era o reduto no Rio, da atualidade da cultura paulista naquela década. Tá. Então, o Pablo Neruda, onde que o Almeida Salles resolveu encontrar-se com o Pablo Neruda? Num bar. Então, que ambos gostavam de vinho, ambos eram boêmios, ambos eram inteligentíssimos. Então, para nós foi uma satisfação. Eu tinha 18 anos, eu fiquei deslumbrado com aquele momento tão importante que caiu com uma dádiva, não é? E então foi com o Pablo, por isso que depois eu fiz esse filme Canção Desesperada. Aliás, Canção Desesperada. O livro é o Canção Desesperada. Fizeram esse livro. E foi muito bacana. E depois viajamos com o Pablo Neruda para Ouro Preto, para mostrar a cidade. Enfim, foi uma figura marcante ele, Fábio. Do quê? Uma figura marcante, a personalidade dele? Nessa época, ele não era prêmio Nobel. Nessa época, ele era um grande intelectual, já consideradíssimo no mundo inteiro, mas ele só veio ficar prêmio Nobel alguns anos depois. Mas então, aliás, eu lancei recentemente, em 2019, você até lembrou muito bem, eu lancei um livro que é a minha autobiografia. É a breve e longa vida de Joaquim Conceição. O Joaquim Conceição, na realidade, sou eu. Como eu resolvi contar fatos verídicos da minha vida, não tem ficção nenhuma, mas, ao invés de eu falar isso aconteceu comigo, eu falo isso aconteceu com o Joaquim Conceição. Entendi. Boa. Então, eu digo que o Joaquim Conceição viajou com o Pablo Neruda para Minas nessa época, assim, assado e tal. Cadê o livro? Eu tenho o livro hoje. Olha, esse aqui é o livro. Ah, legal. Esse é um romance autobiográfico, tá? E esse romance autobiográfico, eu ponho um protagonista como se fosse o que estivesse narrando, né? E daí, através de diversos momentos, a pessoa, o Joaquim Conceição,
Só um rápido preâmbulo é o seguinte: o Joaquim, o conceito do livro é muito bacana. Se está bem escrito ou mal escrito, o leitor vai dizer, eu não sei. Mas o conceito é bacana. O conceito do livro é o seguinte: é minha autobiografia, muito bem. E como é que eu resolvi fazê-la? De uma maneira sui generis. Não existe uma outra biografia dessa forma. Eu estipulei que o Joaquim Conceição, que é o protagonista do livro, né, ele teve um desastre automóvel, como eu, de fato, tive também, né, e ele vai em coma para o hospital e gradativamente, paulatinamente, ele vai tendo lembranças da vida dele. Então, o livro não tem... Ô, Fábio! Ele começa com um capítulo e cada capítulo é um momento da vida do Joaquim. Fábio! Da minha vida, mas do Joaquim Conceição. E assim vai. Começa com quando eu tinha 10 anos, o primeiro capítulo, quando o segundo capítulo eu já tinha 40 anos, o terceiro capítulo eu tinha 5 anos de idade, enfim. Então, cabe ao leitor desenhar a vida do Joaquim Conceição, que é a minha vida. Né? E você teve esse acidente mesmo de carro? Sim, eu tive, só que na realidade tive esse acidente. Mas você perdeu a memória, não? Não, foi grave. Mas, de fato, eu não tive essas lembranças todas. Isso daí eu só pus essas lembranças para poder escrever o livro dessa forma que eu bolei, que eu achei bacana. E uma outra coisa engraçada também é que eu pus... eu sou bisneto do Barão de Serra Negra. E então eu pus a Conceição, né? Então eu pus com a família Conceição de brincadeira comigo mesmo. Eu podia pôr Conceição ou Amaral ou qualquer outro nome. Mas eu pus Conceição para fazer uma brincadeira comigo mesmo. E eu além de fazer essa brincadeira, você sabe, eu me amo muito. Então, mas eu não posso fazer um livro. Eu sou um puta cara bacana. Eu não posso fazer uma coisa dessa porque o autoelogio é vitupério, né? Então, eu não posso isso. Mas eu escrevo as minhas coisas em nome do Joaquim. Então, eu posso dizer, o Joaquim é um cara bacana. Super bacana. Sim. Daí não fica vitupério. Então só fica engraçado. Mas então foi essa brincadeira que eu fiz e saiu esse romance autobiográfico, que, aliás, se vocês quiserem, é mais fácil comprá-lo pelo Amazon. Online, e eles, em 4 dias, chegam na sua casa. É A Breve e Longa Vida de Joaquim Conceição. O meu nome foi Porchat, pessoal. E está vendendo bem. Imagino. Eu vou querer. Mas, infelizmente, no Brasil, o escritor, com raríssimas exceções, o escritor não consegue sobreviver. Hoje, até mais ainda, que os jornais contratam como fazer crônicas, etc. Alguns poucos, né? Mas o escritor em si ele não tem como. Mesmo porque é molde no mundo inteiro, não só no Brasil, o escritor somente ganha 10% do preço de capa. O pessoal fala, poxa, vendeu 5 mil livros, ganhou uma boa nota, não ganhou nada. É somente 10% que ele ganha. E depois o resto vai para as livrarias, que tem um trabalho bastante grande, e para os editores. Né? Agora, as livrarias, falando em livraria, isso é uma pena que ocorre no Brasil. Eu não sei se isso ocorre provavelmente nos outros países também. As livrarias estão se encerrando, porque já estavam. E agora, ainda mais com essa pandemia, acabou. Ô, Fábio. A cultura, por exemplo, que era uma referência, que era maravilhosa, uma livraria fantástica. A cultura acabou. Fábio. Foi vendida, né? Fábio. Oi? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu estava em Milão Eu estou ouvindo bem. eu estava em Milão esse ano com uma pessoa colecionadora de livros raros. E
É o Gustav Koch, ele veio a falecer, infelizmente, ele foi meu tutor, né, lá, inclusive. Mas, ele falou que não tinha mais livraria, né? Era uma outra livraria, né? Pois é terrível isso, é lamentável, é triste até, né? Mas assim acontece. Então, a vida é nova, o online veio para ficar, por isso que a Amazon é uma possibilidade de venda 100 vezes mais importante do que as livrarias. O que eu gosto mesmo é de livraria. Eu gosto de entrar na livraria, de pegar o livro, cheirar o livro, de folhear. Não é? Isso é que eu acho bacana. Mas, infelizmente, está acontecendo esse fato. E não sei até em quanto tempo vão durar essas livrarias. Porque não. Verdade. Hoje, a molecada, provavelmente, a molecada de 5 anos hoje, provavelmente daqui a 10 anos, vão ler o Machado de Assis online. Não vão mais pegar o livro fisicamente, acho eu. Eu acho pena isso, mas não podemos ir contra uma tendência mundial. O mundo dá voltas, o mundo aumenta. De qualquer maneira, desde que a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, naquela época terrível, né? As livrarias estão sempre se recompondo, se refazendo. A Biblioteca Nacional, nossa, pegou fogo. E tudo isso vão subindo esses tesouros, esses pequenos tesouros, né? Ou grandes até. Mas, de qualquer forma, o mundo... E a Cinemateca? O que você está achando do que está acontecendo? A Cinemateca, o que se tem que pôr é tão simples. O que tem que pôr na Cinemateca é um técnico. Não é um cara... Não, mas ninguém está recebendo salário. Ela foi abandonada, Fábio. É uma tristeza, né? O cara que se coordena com os estatutos de um partido político não entende porra nenhuma de cinema. Então, a Cinemateca tem que deixar uma pessoa... Eles nem sabem bem o que é Cinemateca. Veja bem, a Regina Duarte, eu gosto da Regina Duarte, eu tenho admiração até por ela, etc. Mas eu achei um absurdo. Enganaram-na. Ela vai ficar presidente da Cinemateca. Não tem sentido ela ficar presidente da Cinemateca. Ela não sabe o que é a Cinemateca. Ela conhece cinema, mas não conhece a Cinemateca. A Cinemateca é um acervo. A Cinemateca tem que ter toda uma infraestrutura técnica e não... ele pode ser uma grande artista e não entende nada da coordenação técnica. É uma pena isso tudo. Mas, de qualquer maneira, a Regina Duarte não tem culpa nenhuma disso. O culpado foram os políticos que, para compensá-la naquele vexame que deram, convidaram-na para ser secretária-geral da Cultura, para compensá-la, ofereceram um cargo na Cinemateca. É uma coisa de louco. Aqui no Brasil, é assim, o cara, você é candidato, o presidente vai chamar o cara para ser da agricultura. De repente, o outro entra na agricultura, ele fala, não serve a cultura. Entendeu? É um absurdo. Né? Então, não são os técnicos, exatamente. São os amigos. Né? Isso não pode ser. Não, os amigos até podem ser, né? O que não dá para ser são os amigos das áreas erradas, né? Os amigos que não são técnicos. Os amigos que entendem bulhufas. Tem que fazer outro tipo de amizade, né? Pelo amor de Deus. Por exemplo, eu não tenho nada contra os evangélicos, os evangélicos, né? Não tenho nada contra. Mas pode ser que um evangélico tenha uma alta competência, um alto saber jurídico, e então vai para o Supremo Tribunal Federal. Ok, eu não tenho nada contra, nem eu, nem qualquer intelectual brasileiro. Porém, falar, vou pôr no Supremo Tribunal Federal um cara que é terrivelmente evangélico, pô, isso é um desatino. Isso daí não se pode... É ridículo até. Você já viu o Brasil dessa maneira? Qual que é a tua leitura do Brasil, a perspectiva que você tem, a visão que você vê pra gente, assim, Fábio, com toda essa bagagem que você tem, essa sapiência, você que é um cara inteligente, com pessoas inteligentes,
O que você está achando? O que você vê agora daqui para frente? Lamentavelmente, eu vejo com um futuro negro para o Brasil, porque atualmente estão tentando desmoralizar a Lava Jato. Isso daí é um crime que se faz. A Lava Jato foi histórica, teve um marco na anticorrupção nesse país. Foram homens corajosos, homens que enfrentaram os poderosos, tanto na política como os poderosos das empresas, e foram e conseguiram provar os roubos que realizavam já há décadas, e prenderam essa gente, políticos e empresários que, antes da Lava Jato, ninguém jamais podia imaginar que um cara desse fosse preso. Achavam que a justiça não teria coragem de prendê-los. No entanto, a Lava Jato, portanto, ela mudou, é um marco da decência nesse país. Agora, vem o pessoal querer tirar a Lava Jato, dizer que a Lava Jato exorbitou das suas funções. É mole, né? É uma piada isso. Uma piada de mau gosto. De mau gosto. Então, se não houvesse a Covid, se não tivesse esse problema da Covid, jamais eles fariam isso, porque haveriam as manifestações populares, e as manifestações populares seriam veementemente a favor da Lava Jato e não permitiriam que os políticos a não dignificassem. Então, isso é a sorte dessa gente, de muita gente aí que vai cair em segunda instância, que caiu fora da segunda instância, aquela coisa que nós sabemos. A sorte deles foi que apareceu essa Covid. Isso é quando os caras falam que a Covid foi os chineses que inventaram. Não, eu tenho a impressão que quem inventou a Covid foram os ladrões do Brasil, os bandidos políticos, os bandidos. Ô, Fábio! Que inventaram para não serem depostos. Me fala uma coisa, que pena, que triste ouvir a realidade que a gente está muito decadente, né? Porque para a cultura também assim, né? Claro que, por exemplo, talvez, né, o seu filho, enfim, tem gente que tá legal e que já tá, né? Tem um sucesso, mas tem uma outra turma que vive, como eu, que depende, que tá galgando seu caminho. E a gente, quais são você me falou que no final de agosto vocês estão com a galeria aberta. Você acha que vai rolar mesmo de fazer a exposição? Porque a gente tem 212 milhões de habitantes. Essa onda de pandemia vai durar, né? Sem dúvida, mas olha, eu espero que sim, eu estou investindo. Eu acho que vai conseguir. Veja, é uma galeria muito grande, muito extensa, mais de 1.000 metros quadrados de galeria. Então, é uma coisa nova, é uma inovação total nos espaços culturais brasileiros. Então, por ser muito grande, então nós podemos manter os nossos convidados lá no distanciamento que a OMS indica, orienta. Então, todo mundo vai de máscara, todos ficam naquele distanciamento regular. Isso não vai ter problema. Podia ter uns capacetes de bolha, eu pensei assim, de acrílico, uns capacetes de acrílico que você respira dentro, e a circunferência dele você não pode chegar perto do outro, senão bate. Mas isso daí seria muito ruim para namorar. Não vai dar para atrair. Você vai ter que namorar só uma só. Você vai namorar e pum, e bate assim. Você vai ter que ficar esperto. Não vai dar nem para fumar. Eu fumei muito. Eu fumei e lamento ter fumado. Mas parei faz tempo já. Mas hoje eu degusto um bom charuto cubano. Um charuto, né? Charuto é bom. E você tem um filho só, Fábio? Que é o Fábio também? Eu tenho um filho homem. Depois tenho mais 3 meninas. Ah, que legal. E elas estão no Brasil, todos? Uma mora em Portugal, uma mora no Rio, outra mora em São Paulo, e eu tenho uma filhinha do coração que também mora em São Paulo, que tem 10 anos, que é a minha 5ª filhinha.
Essa Ah, chama Amanda. como? Amanda é o nome dessa minha filhinha do coração. As outras, Amandinha. Ah, eu vejo a Amandinha diversas, no seu Instagram. Amandinha, dá um beijo para a Amandinha. Beijinho, E para as Amandinha. outras também. Um beijo pra todo E para as mundo. outras também. Porque eu casei diversas vezes, É, mas nunca briguei com as minhas ex-mulheres. Nunca briguei. Ao contrário, é, somos muito amigos, muito amigos. Então, quando eu dou uma festa maior, vem todas as minhas. Eu casei 5 vezes. todas. Casei papel passado. Casei papel passado. Que Papel legal. passado. Porque senão é pecado, né? Então, quando eu dou uma festa, elas todas vêm na minha festa. Minhas ex-mulheres com seus novos namorados, com seus novos filhos, com outros filhos. Uma grande família. Então, isso é viver civilizadamente. Né? Então, eu tive duas meninas com a minha primeira mulher, que é a Gabriela. Tive um casal com a segunda mulher, que é a Isabela. Com a terceira mulher, que é a Débora. Eu não tive filhos. Ela tem uma filhinha, mas não é comigo. E que sempre está diariamente comigo, porque ela trabalha diariamente comigo. Né? Depois, a Lígia, que é a mãe da Mandinha, que você mandou um beijo. Uhum. E depois a quinta é a Andréia, que, lamentavelmente, nós estamos falando coisas tão agradáveis, coisas simpáticas aqui, mas, infelizmente, a vida é assim. E ela, com 37 anos, ela dormiu e não acordou. Tinha 37 anos. Foi um golpe violento para mim. Isso foi agora, 4 anos atrás. Ela teria hoje Ai, 40. Fábio, eu não sabia. Meus sentimentos. Isso foi um golpe grande. Mas a vida continua. Ainda nós estamos, né, Carolina? A gente tem toda uma Ô, Fábio, ânsia de viver. a minha mãe faleceu com 38 anos de idade também. Imagina? Nossa, olha que tristeza. É. Que tristeza. É, E que tristeza, principalmente para vocês, né? Que perderam. Maravilhosa. Foi Nossa, difícil. isso é terrível. Eu acho que eu seria mais equilibrada se ela estivesse aqui. A culpa é dela. A culpa é dela, não é minha. Brincadeira. Mas é bom não ser muito equilibrada, não. Eu sou muito equilibrada, não se torna interessante. Legal, legal. Ô, Fábio, e você pinta também? Não. Eu sou crítico de Vai arte. no cinema, né? Não, sua arte de produção foi no cinema e na escrita. Nos quadros, no concernente a artes plásticas, eu só sou crítico de artes plásticas. Uhum. Tenho diversos livros de artes plásticas, né? Sobre determinados artistas, etc. Mas nunca pintei. Não tenho pendor para pintura. Aliás, Escuta! Dizem que o crítico de arte é um pintor frustrado. Né? Queria ser pintor, mas não conseguiu. O pessoal sempre fala que crítico é frustrado, entendeu? Porque é a pessoa que fica ali, né, analisando, mas é nada, é interessantíssimo. Ô, Fábio, e assim, eu faço uma... Bom, primeiro eu quero super te agradecer esse pequeno papo, assim, mas que foi super gostoso já poder te conhecer melhor. Você é um cara muito astral, eu acho, assim, super, sabe? Você passa uma energia muito boa, sempre muito sorridente, receptivo. E eu adorei saber, assim, dessa riqueza, né, de pessoas. Eu adoro ouvir histórias assim também. Eu ouvia muito do meu pai, né, que eu perdi também, felizmente, enfim. Mas foi muito gostoso ouvir essas histórias de você. E eu quero ouvir mais. Mas assim, como eu geralmente coloco também um tempo aqui, né, de conversas, mas a gente pode, é o início, que eu espero ter oportunidade de poder ouvir mais e conhecê-lo melhor. Claro. Tá? E você é sempre bem-vindo, né, na casa da artista aqui. E obrigada por ter topado bater um papo, porque, né, é uma forma da gente... Eu tô sozinha aqui na quarentena, então para mim também é muito gostoso. Obrigada, tá? E aí eu faço uma pergunta para as pessoas, que assim, você lembra do Abu Janra, que ele tinha aquele programa chamado Provocações?
Como é que chama a pessoa? O Antônio Abujanra. Ah, sim, então é fantástico. E ele perguntava para as pessoas no programa o que é a vida. Aí ele faleceu, né, e tal, e eu era muito fã dele desde criança, assim, sabe? E aí o Marcelo Taz, lá na TV Cultura, ele faz o Provoca, que é uma homenagem, né, ao Abujanra, e ele pergunta hoje, né, o que é a vida trancada. Então eu usei dessa inspiração para perguntar quem recebe o convite e está presente aqui na Casa da Artista. Na verdade, eu pergunto para as pessoas o que é a arte. Então, eu queria te perguntar e deixar você responder o que é a arte, Fábio Pochá. A palavra é tua. Tá, primeiro, eu devo dizer que esse tributo ao Abujanra é fantástico, porque ele era um homem excepcional, né? Um homem da cultura excepcional. Agora, perguntar o que é arte é a coisa mais difícil de responder, porque ninguém soube até hoje definir o que é arte. A arte pode ser uma criação que agrade os sentidos. A arte pode ser uma criação que provoque manifestações pela paz. A arte é tão vasta. O que é a arte moderna? O que é o que o Duchamp, quando Marcel Duchamp fez aquele mitório masculino, inverteu e expôs num espaço cultural para vender como se fosse arte, o que é o ready-made. Isso é arte? Ninguém sabe o que é arte. Nós sabemos, olha, existe um livro de um grande filósofo, um homem importantíssimo, que é o Harari, Yuval Harari, é um filósofo israelita. Ele é ateu, por isso eu não falo que ele é judeu, ele é israelita, mas o Harari mora lá, inclusive, é um grande filósofo. E ele diz exatamente que, sobre a arte, ele fala aonde será, isso nesse último livro dele, que ele escreveu 2 fantásticos livros, que é o Sapiens e o Homo Deus. Tá? E depois, mais recentemente, esse 21 lições para o século XXI. Tá? E nesse ele fala também o que é arte. E o que será a arte daqui a 30 anos, daqui a 40 anos? Será que o nosso algoritmo vai determinar que o nosso espírito reconheça uma arte que só cabe a nós e não ao nosso vizinho? Será que cada um vai ter todos nós temos um gosto específico de arte, sem dúvida nenhuma, mas será que nessa época, pela inteligência artificial, isso quem diz não sou eu, é o Harari, e eu concordo. Será que pela inteligência artificial não se vai mudar totalmente o sentido da arte? Entende? E daí a Mona Lisa e todos os quadros e todas as esculturas dos gregos, do Fídias e os atuais, inclusive, também, vão ficar, claro, vão sempre prevalecer, mas vão prevalecer como um momento daquela época e não mais um momento solidário e universal. Entende? É uma coisa muito interessante isso. Então, infelizmente, nem eu e nem ninguém pode explicar, definir o que é arte. A arte a gente pode imaginá-la, criá-la, mas não defini-la. Isso é arte. O que é arte para mim pode não ser arte para você. O que é arte para os gregos pode não ser para os povos de amanhã. Para os troianos. O que é arte para os gregos pode não ser para os troianos. Exatamente. Tanto é que os extremistas islamitas acabam de destruir uma série de obras de arte. E não só eles, eu estou citando eles, porque isso ocorreu recentemente,
não só eles, mas em todas as... Agora, acaba, por exemplo, a Santa Sofia, a Igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, que é do Bizâncio, que era para ser uma igreja cristã, depois ficou uma biblioteca, hoje é uma mesquita. Até o Papa ficou bravo. Enfim, é tudo isso. Né? São momentos que ocorrem através das civilizações, que através dos dignatários dessas civilizações. Então, o mundo é muito estranho. Por isso que nós temos que viver, Carolina, com mais amor, com mais paz, com mais carinho uns aos outros. E cada vez mais, lamentavelmente, eu vejo esse distanciamento. Eu vejo os vizinhos que não se cumprimentam. Eu vejo as pessoas, a criminalidade aumentando cada vez em proporção mais desafeta possível. É uma coisa. Eu acho que nós precisamos realmente de um novo Deus aqui para falar assim, olha, vamos acabar com tudo. Agora é assim, todo mundo tem que ser solidário com o seu irmão, e todo mundo. É mudar um pouco, porque, na realidade, nós estamos vivendo um mundo lamentavelmente catastrófico. E não é só no Brasil. No mundo inteiro a gente vê cenas dantescas, até cenas familiares terríveis. É uma coisa brutal. Agora, existe como apaziguar isso, Carolina? Não sei, existe. Tomara que a inteligência artificial volte ao Harari. Tomara que a inteligência artificial regule. Não da mesma forma que o Big Brother do Orwell, né? E regule dessa forma. Regule! Fábio, eu vou te agradecer e uma delícia bater esse papo com você. Como você disse, né? Eu tenho o que a gente fazer, por exemplo, com famílias, isso e aquilo, com tanta coisa. O que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo aqui, né? É bater um papo e se aceitar e tocar o barco, né? Porque... Exato. Olha, aqui teve a Regina Posses participando, que é uma amiga sua, não sei. É uma mulher fantástica, a Regina. Tá. E teve também o Totti Aristóteles, teve o Emerson Serrano. Enfim, depois eu vou fazer... A gente está 53 minutos batendo um papo maravilhoso, agradabilíssimo, tá? Eu super adorei, de verdade. A Lígia Testa está aqui presente conosco também. E assim, que legal eu ter tido esse insight, né, da Casa da Artista, porque eu adoraria assistir esse bate-papo, entendeu? Se eu não estivesse aqui fazendo, porque é um prazer ouvir tantas pessoas que a gente, às vezes, né, não tem oportunidade de ouvi-las, né, de uma forma informal, casual. Muito legal. Obrigada, super. Eu vou me despedir, agradecer a todo mundo do Facebook, depois postar, eu te passo o vídeo também, tá bom? E a gente vai continuar conversando por telefone, tá? Eu quero assistir os seus filmes, tá? E eu com certeza estarei lá na abertura, tá? Da galeria. Você e o Eduardo junto. Meu Deus! Manda os convites. Tá. Obrigada, Fábio. Um beijo, obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Valeu, brigadão. Obrigada a presença de todo mundo. Tchau, beijo. Tchau, Regina. Um beijo. Tchau. Valeu, Fábio. Vou